Após a polêmica do vídeo publicado ontem nas redes sociais do vice-prefeito Generci Neves, anunciando o rompimento com a prefeita de Itapeva, a nossa equipe do Itapeva Alerta tentou contato com o vice-prefeito ontem e não conseguiu. Porém, ele nos retornou e nós conversamos com ele solicitando uma entrevista. O vice-prefeito até disse que viria aqui e concederia uma entrevista. Porém, não aconteceu. E ele também colocou algumas condições, que para falar com a gente teria que falar primeiro com a prefeita de Itapeva. E também ele até chegou a comentar que poderia vir aqui junto com ela e a gente poderia entrevistar eles dois juntos. Fato que não aconteceu. Ele também disse que para falar com a gente ele teria que conversar com o grupo político dele. Hoje, sábado, nós retornamos a ligação para o vice-prefeito e conversamos com ele por WhatsApp, onde ele disse que não poderia vir hoje nos conceder essa entrevista. Chegamos a oferecer para ele as opções de ligação, para a gente poder gravar o áudio dele, ou então um áudio pelo WhatsApp, ou ir até onde ele estava para gravar, sem sucesso. Diante disso, a gravação foi feita apenas com a prefeita de Itapeva, Adriana Duque. Confira agora essa matéria exclusiva do Itapeva Alerta. O primeiro bloco, a gente vai falar sobre o tema de governança e tomadas de decisões. Prefeita Adriana Duque, desde o início da gestão, como foi definido o papel do vice-prefeito dentro da estrutura de decisões do governo municipal? Bom, quando a gente se propõe a fazer uma caminhada política, eu, pela primeira vez como candidata a prefeita, foi feito um convite, uma parceria com o vice Generci, nós caminhamos juntos, tivemos êxito na eleição de outubro de 2024. Após esse momento, naturalmente, a gente conseguiu realizar uma transição com a antiga gestão, onde ele teve uma atuação importante, captando as informações, entendendo o cenário, que na verdade a gente só foi entender de verdade quando a gente assumiu a prefeitura em janeiro de 2025, que ele estava conosco, participando das reuniões, com o secretariado formado, e naquele momento a gente foi entendendo que não é uma questão de ter uma sala, não é questão de ter um assessor ao seu dispor, a ajudar na gestão. Qual a forma do vice ajudar numa gestão? Com o currículo de vida profissional, de experiência que ele tem, e tem mesmo, muito bom como empresário, foi reservada para ele uma secretaria de desenvolvimento econômico. E essa secretaria foi ofertada para ele, não uma vez, mas diversas vezes, ao longo de bastante tempo. E a todo tempo ele falava que não queria, porque ele tinha os compromissos de empresa, profissionais e pessoais, que ele queria estar ali só para ajudar. E que tudo bem, não teria problema algum, porque eu vejo as outras prefeituras, quando há o vice-prefeito atuando, é natural estar junto. E estar junto, para mim, que sou uma pessoa que trabalhou aí por muito tempo na Polícia Militar, é estar efetivamente produzindo, trabalhando, resolvendo questões que são as inúmeras questões que nós temos para tocar aqui na nossa cidade. Então, ele vindo compor o governo, ele teria, como eu costumo dizer, as alegrias e as tristezas para a resolução de tudo que for nos apresentado. Ali naquela pasta de Secretaria de Desenvolvimento Econômico. É óbvio que na posição dele de vice, ele teria um tratamento diferenciado perante todos os secretários, porque a gente teve uma caminhada juntos e ele não quis. E para mim isso aí ficou sempre muito tranquilo, porque a gente tinha que continuar o que tinha que ser feito e foi o que nós fizemos. A equipe continuou trabalhando. E ele foi se afastando. E se para ele daquela forma, intimamente, causou algum desconforto, porque eu percebia também. Porque o prefeito, ele tem muitas funções.
por vezes eu tenho 2 reuniões no mesmo lugar. E ele sendo secretário de uma pasta, se eu tivesse uma outra reunião que não fosse afeta a pasta dele, certamente eu mandaria o secretário daquela pasta ir, e se fosse o caso, ele me representando também. Não haveria conflito, sabe por quê? Porque o trabalho da prefeitura é para ser um trabalho como se fosse uma família. Porque todo mundo quer que o negócio dê certo. A gente quer que a cidade dê certo. Nós queremos que os problemas sejam resolvidos da melhor maneira, que eles se apresentam e a gente precisa dar soluções. Então, quando um vice está junto, apoiando, eu creio sim que se torna muito mais fácil, mas não houve uma vontade de estar ali. E eu não podia ficar obrigando nada, mesmo porque a gente tinha, como a gente costuma dizer lá no gabinete, trocar o pneu do carro a 200 km por hora, e a gente vai continuar fazendo isso, porque são muitas as demandas apresentadas pela comunidade, e é natural que isso aconteça. E aí, a gente vê que agora, ontem, vem um vídeo falando que não houve oportunidade de diálogo, não houve oportunidade de participação, não houve nenhum tipo de abertura dentro do governo. Absolutamente. Isso estava tudo, ao meu ver, caminhando tranquilamente. O que a gente precisa deixar bem claro é que a legislação que fala das atribuições do vice não foram criadas pela Coronel Duque. São legislações que abarcam não só Itapeva, mas o Estado e o Brasil. São muitos municípios, cada um com a sua realidade. Mas o vice é um cargo de expectativa. Não fui eu que inventei isso. O vice tem uma atuação de comando de cidade, de chefia absoluta, de prefeito, só se o prefeito não estiver. Em que situações o prefeito não vai estar? Se o prefeito morrer, se o prefeito ficar muito doente e precisar se ausentar por um período maior, se o prefeito desistir de ficar, que não é meu caso, ou se o prefeito for, de alguma forma, afastado, impeachmentado, conforme a palavra que você quiser usar. E como nada disso se apresentou, eu não sei, de verdade, se houve alguma frustração, mas eu estou no comando de Itapeva. Eu estou governando essa cidade como a pessoa que foi escolhida pela comunidade, junto com ele, que teve espaço no governo até setembro do ano passado. Setembro de 2025. Não que depois disso tenha se fechado, mas para o que tinha sido proposto de vir como secretário de Desenvolvimento Econômico, foi quando eu falei, gente, eu estou precisando colocar alguém, porque eu preciso fazer também este lado, ter umas ações a serem tomadas, como está sendo realizado agora pelo secretário que lá está. Então isso é importantíssimo a gente deixar claro, porque se em algum momento, e eu quero também deixar aqui um registro, Paulinho, que em julho do ano passado, eu estava percebendo um mal-estar, e fui com o meu marido pedir para ele, para o Generci, fui até a casa dele, meu marido e eu, e nós tivemos uma conversa muito sincera, um diálogo muito bom, acredito eu, onde a gente pôde, como parceiros que éramos, lavar a roupa suja entre nós, e não através de vídeo de internet. E ali eu me expus, ele se expôs os seus descontentamentos na casa dele, e eu pedi desculpas para ele, que se de alguma forma eu tivesse sido mal interpretada, rude, imatura, porque eu sou novata na política também, e queria trazê-lo junto. Qual é a sua condição? Vem somar com a gente. E essa conversa aconteceu de uma maneira muito sincera, na casa dele. E ele ficou de pensar. E foi logo ali, isso foi dia 9 de julho,
a gente estava passando ali pela SEI da Roçada, que estava sendo encaminhada lá pela Câmara Municipal. E aquele período foi um período bastante sensível, que eu percebi também, porque eu também tenho minhas percepções, que ele não queria se envolver. Porque, vai que, né, se fosse realmente apurado alguma irregularidade, que pudesse realmente gerar um afastamento da prefeita, ou até a sua retirada da cadeira de prefeita, ele poderia subir. Podia ser isso? Podia. Mas tudo bem, ele ficou de pensar. E essa resposta não veio. E lá em agosto, quando a SEI foi encerrada, e que não houve nenhum motivo para prosseguir com situação de processante para o impeachment, gerou um afastamento ainda maior. E isso foi perceptível, sim. Após isso, eu tive uma conversa com ele lá na prefeitura, onde ele tinha feito até um BO, falando que teria tido carro passando de frente à casa dele. Teve toda uma questão dessa. E a gente conversou muito francamente. E ali realmente houve um afastamento maior ainda. E isso tudo que eu estou falando é porque agora ele trouxe uma situação de que não apoia a gestão. Isso eu não falava para ninguém. Quando algumas pessoas perguntavam para mim assim, por que que ele não tá? Eu falava, não, é porque ele tem as condições pessoais dele que ele tem junto à empresa e não tá interessante prosseguir desta forma. E tá tudo bem, porque eu sou ética. E agora eu tô vindo aqui me expor porque eu acho que é importante, porque senão narrativas são criadas e eu não tenho como trazer também a minha verdade, porque senão fica manco o negócio. E eu agradeço a gente poder estar aqui, e eu não estou aqui para atacá-lo, absolutamente. Não estou aqui para atacá-lo mesmo, porque eu tenho mais o que fazer. Quando a gente o esclarecimento, ele é muito bom, ele é importante, mas assim, a gente perde tanta energia em coisas que a gente podia estar efetivamente trazendo de serviços, de atendimentos, de qualidade para a nossa cidade, e a gente vê que isso aí fica nessa situação. Segundo bloco, a gente vai tratar do tema estrutura e atribuições institucionais. A carta mencionada que o vice-prefeito não dispõe de um gabinete no Paço Municipal. Qual foi o critério administrativo adotado para esta decisão? Ótimo. O vice-prefeito, ele seria um apoio institucional, um respaldo junto ao governo para o prefeito. Muito natural, se eu precisasse me ausentar uma quinta e sexta por um motivo particular, ele ali ficar para auxiliar nas questões administrativas, sem tomar decisões que fossem gerar grandes implicações para o município, porque isso, querendo ou não, é responsabilidade do prefeito. É o meu CPF que assina os contratos, as grandes decisões da nossa cidade são atribuições e responsabilidades do prefeito, e não do vice-prefeito. E quando a gente estava montando ali as salas de administração, nós organizamos de uma maneira que no Paço a gente teria algumas secretarias muito próximas da prefeita para auxiliar em todos os trabalhos. E quando eu falei para ele vir na pasta de desenvolvimento econômico, seria para ele vir compor com uma sala nesse sentido, ou ali, ou na própria secretaria, da forma que ele achasse melhor, mas dessa forma ele não queria. E tudo bem, gente, eu não estou aqui para discutir e para apontar, mas foi exposto dessa forma. E ele não quis, que se fosse através de uma secretaria, não seria o jeito que ele viria, porque ele teria
os seus horários particulares, enfim. E tá tudo bem, Paulinho. E tá tudo bem. Então, quando há essa fala de que não houve diálogo, não houve abertura, ela não é verdadeira. Ela não é a correta. Tanto é que, como eu já falei, a gente ficou tentando trazer até logo lá à frente. E é óbvio que quando foram escolhidos os secretários, eu tinha que me acercar de pessoas que, de alguma forma, eu tivesse a segurança técnica de preparo profissional dessa pessoa para aquela pasta, aquele assunto, aquela secretaria, e uma situação pessoal de confiança, de lealdade, porque a gente está entrando num terreno totalmente desconhecido, de muitos interesses conflitantes e pessoais que não os coletivos. Então a gente precisa tomar muito cuidado sempre. E essa é uma cautela que eu tenho. Por quê? Porque é o meu nome, é a minha assinatura, é a minha vida que está envolvida ali. E é o trabalho que eu me propus a fazer, de correção, de legalidade, como sempre foi. E para mim isso é muito natural, isso é muito tranquilo. Eu sou extremamente previsível. Porque eu não vou ter uma surpresa de comportamento. Porque eu sou muito de fácil leitura, eu creio. Porque a gente chamou todas as pessoas para conversar. E aí fica um ponto importante que eu gostaria de enaltecer. Eu explico. Entende quem quer. Né? Se a pessoa já vem com uma barreira de não querer entender o que está sendo proposto, não vai ter troca, porque a pessoa já não quer prosperar naquele entendimento. É óbvio, eu aceito o contraponto, eu aceito a outra ideia, e isso é troca. A gente vai discutir, mas se eu sou a chefe, vai ter que prevalecer, dentre todos os argumentos elencados, visando o bem maior que é a coletividade, a decisão final vai ser construída, e se tiver que ser divergente da que a outra pessoa está querendo, porque eu estou entendendo sim que essa é a melhor decisão, sim, ela será tomada. Porque assim foi a minha vida, dentro da instituição Polícia Militar, depois de 32 anos, de decisões estritamente, assim, super complexas, que comprometiam muitas questões, e a gente costuma falar na polícia que comandar é assumir riscos. E se eu não tivesse a plena convicção de tudo que eu tenho feito até agora, por que eu estaria trabalhando na prefeitura? Então, assim, é um rol de responsabilidades muito grande que a gente tem. E eu não posso ficar pegando ideias soltas de coisas que não dá para se concretizar, porque é legal você falar uma coisa que vai ser boa para quem está ouvindo, mas totalmente impraticável para quem está executando. E até beirando, às vezes, uma irregularidade. Eu não posso permitir que isso prospere. Nós não temos compromisso com o erro. Né? Então, essa é a questão que se formou. Eu não estou falando que ele estava errado. Absolutamente. Mas eu preciso continuar trabalhando, a gente precisa continuar, precisa seguir os caminhos que a gente tem que resolver tantas e tantas questões dessa cidade. Prefeita Adriana Duque, vamos falar de campanha e gestão agora nesse terceiro bloco. Provavelmente a senhora já respondeu esta pergunta, mas como nós temos uma pauta a seguir, eu vou fazer a pergunta para a senhora. Durante a campanha, foi definido um governo participativo e de diálogo. O que, na sua visão, mudou após a posse? Bom, lá na campanha, na transição e na posse, ao meu ver, sempre foi tudo muito tranquilo, harmonioso, a caminhada aconteceu. Quando assumimos o governo, como o vice não tem uma posição de decisão, de caneta na mão, porque isso é afeto à prefeita.
a quem está no cargo de prefeito, no caso eu. Então eu creio que houve uma, eu não sei se essa seria a palavra, mas um mal-estar, porque ele não estava conseguindo se colocar ali, né? Isso já foi, eu expliquei, creio eu, agora há pouco, mas é essa situação que se desenhou dentro da gestão. Por isso teria sido muito importante ele vir compor o governo como um secretário diferente, porque ele é meu vice, Então, ficou essa situação meio incerta, não por mim, porque a gente tinha que continuar trabalhando, né? Mas se para ele estava tranquilo dessa forma, e como vice não tem uma função que eu devesse exigir da presença dele ali, como eu exijo sim dos nossos secretários, com as suas tarefas, com as suas presenças, com as suas responsabilidades, então eu não tinha muito o que exigir, né? Então ele se desenhou dessa forma. Então você me perguntou do governo e da gestão. A gestão, ela se desenrola no dia que a gente assume. E a gente começa a tomar pé, mesmo com a transição, de todas as realidades, de todas as dívidas que vinham vindo, de todos os prédios que a gente precisa reformar e até agora a gente não conseguiu, por conta de falta de verba, por todos os maquinários muito gastos, muito velhos, muito sucateados até que nós encontramos, que ainda estamos fazendo os reparos e trabalhando com esses, porque são esses que a gente não tem dinheiro para investir em novos, porque a gente não consegue fazer acontecer essa cidade por muitas amarras que infelizmente a gente tem tido. Então essa participação, ela sempre foi favorecida. Junto ao vice, porque para mim ele era a pessoa que deveria estar ali realmente apoiando a gente no dia a dia, que não veio, e tá tudo bem, porque eu não posso exigir diferente dos secretários, como eu falei. Porque se o secretário não funcionar, eu troco. Agora, se o vice não funcionar, eu não troco. Eu não troco. Porque a legislação não é assim. E a gente não tem que mudar uma legislação em Itapeva. A gente mora numa federação. E é assim que todos os municípios têm que se comportar. E quando eu olho outros municípios com seus vices, eu entendo o papel do vice, sim. Mas eu não posso obrigar um vice a estar comigo e eu pedir para que ele vá numa reunião se ele não apoia a gestão. Eu não posso. Então, para mim, assim, é muito claro tudo que está acontecendo, né? Porque eu não vou desistir da gestão. A não ser que Deus determine dessa forma, né? E eu sou muito guiada por Deus? Sim. Eu sou. Porque senão eu não estaria aqui. E uma coisa que eu queria deixar assim muito pontual ninguém aqui está brincando de ser prefeito. Eu estou tendo uma exposição enorme da minha vida que eu nunca tive. Eu sempre fui exposta por ser ostensiva com a minha farda, como policial. Mas a exposição que eu estou tendo agora, eu, minha família, os próprios secretários que estão trabalhando conosco, ela é muito grande. E eu compreendo, porque a gente está à frente de uma cidade de 93 mil habitantes. Numa prefeitura que tem 4.619 funcionários. Então, são números importantes que a gente tem que olhar. E essa é a gestão que a gente tem que colocar em ordem, organizar as finanças, como a gente tem feito, diuturnamente. A gente não para, Paulinho. Teve festa de final de ano agora? Teve recesso? Meu celular e de alguns secretários não parou um minuto. E é para isso que a gente está aqui. Eu não estou falando para jogar flor em mim ou nos secretários. Porque essa é a nossa função. A gente se expôs e se propôs para isso. Mas o vice não veio. E agora, com esse vídeo, ele já fala de fato e de direito, para quem quiser saber, que não apoia a gestão. E tá tudo bem também, porque já não vinha apoiando anteriormente. Só que isso a gente tinha que ter resolvido entre nós. E aí, na medida que
ele faz um vídeo expondo isso para a comunidade, eu agora venho aqui também explicar essas questões aí que você está trazendo para a comunidade também entender o meu lado. Prefeita, vamos para o bloco de número 4. Vamos falar de legalidade e lei orgânica. A carta cita o artigo 58 da lei orgânica do município. A senhora entende que a legislação atual é suficiente para definir o papel do vice-prefeito? Bom, vamos lá então. Deixa eu pegar aqui meu óculos. Eu vi, a gente pegou a lei orgânica, a gente já tinha tido contato com a lei orgânica. Lá no artigo 58, fala assim. E essa lei não fui eu que criei, tá? Essa lei tá aí há muitos anos. O vice-prefeito substitui o prefeito em caso de licença ou impedimento e o sucede no caso de vaga ocorrida após a diplomação. O que quer dizer isso aí? Caso de licença. Se eu ficar doente, se eu pedir para sair, se eu morrer. E no caso de vaga, quando que vai ficar vago o cargo de prefeito? Nessas condições, ou se eu for impeachmentada. Então, o que a gente precisa entender? A legislação fala sobre isso. Ponto. Ele pode ser chamado a ser secretário? Pode, é uma atribuição que eu posso dar. Porque isso é regular, isso é legal. Mas eu posso chamar para ele ser prefeito junto comigo? A gente pode ter 2 prefeitos assinando os contratos, os decretos, as proposituras, as portarias, tomando as decisões. E isso eu quero deixar esse peso dessa palavra. A decisão é do prefeito, que no caso hoje sou eu. Então, eu posso me aconselhar com as pessoas? Posso, devo. O primeiro conselho que a gente tem que pegar é com o cidadão. É para ver se vai dar certo, se vai atender o anseio da comunidade. A gente conversa com vereadores, a gente conversa com os secretários, que são os responsáveis pelas pastas. Eu poderia conversar com o vice, se ele estivesse dentro da gestão. Mas a decisão final é do prefeito. A gente tem o apoio jurídico da procuradoria, nós temos a fiscalização da controladoria, da corregedoria, que são órgãos dentro da municipalidade. Mas a decisão final é do prefeito. No caso, hoje, minha. E quando eu falo isso, não é por soberba, não é por capricho, é porque são tantos as contas bancárias, as responsabilidades financeiras de recebimento e de pagamento com o dinheiro público que a gente tem ali. É tanta gente comprometida a organizar a vida dessa cidade que a gente não pode simplesmente falar, mas ninguém me ouviu. São muitas pessoas. Eu não sou dona da razão. Eu não tenho tudo dentro da minha cabeça. É por isso que eu tenho secretário de Finanças, secretário da Educação, secretário da Saúde, secretário de Administrações Regionais, Serviços Rurais, Cultura, Assistência Social, todas as pastas, Planejamento, todas as pastas. Então a gente não pode simplesmente, mas por que não me ouviu? Porque, viu, a gente está trabalhando. Não dá para ter 2 prefeitos. Não dá para ter gabinete paralelo. Não dá. Tem que ser soma e não divisão. Agora, quem não tá para somar, fique à vontade. Eu não tenho como obrigar. Eu não tenho como obrigar. E não dá para ter 2 prefeitos numa cidade só. Prefeita, vamos para o 5º e último bloco. Relação institucional e o futuro de Itapeva. Após a publicação da carta, ainda existe a possibilidade de reconstrução do diálogo
institucional em benefício à população de Itapeva? Bom, tudo que a gente busca é trabalhar em paz, em harmonia, para que as atividades, as ações sejam realizadas da melhor maneira possível. Na medida que o vice faz um vídeo, manda uma carta pública e expõe com as suas palavras que a partir de agora não apoia a atual gestão, por mais que eu venha falar para você, olha, vou chamá-lo para conversar, eu acho que isso já teria que ter sido num momento anterior, como já foi tentado por algumas vezes. E aí, também nesse mesmo momento, ele explana que ele é um agente político e ele permanece trabalhando em prol da comunidade, ouvindo a comunidade, alguma coisa nesse sentido. E tá tudo bem. Só que como agente político, eu também sou uma agente política. E como agente político, se ele está não mais apoiando o governo, um ano depois ele veio trazer essa notícia, eu entendo que ele está antagonista ao governo. Porque se ele estivesse junto com o governo, ele estaria produzindo junto com o governo. Então, se ele se manifesta desta forma, como vice, eu preciso prestar atenção, como a gente já vem prestando, né? Você me pergunta se tem alguma forma da gente se conversar e se juntar. Eu não sei. Mais adiante, quem sabe pode acontecer. A gente tem tido aí relacionamentos bons e ruins, por exemplo, com a Câmara de Vereadores de Itapeva. Isso é natural. Tem pessoas que não estavam a favor do governo, hoje estão. Tem pessoas que estavam a favor do governo e hoje não estão, por N interesses. E o que a gente quer trazer é que o que importa de verdade hoje para mim não é ficar disputando amor da comunidade por Generci ou por Duque, por A ou por B. O que importa é a gente trabalhar pela cidade, para botar Itapeva nos eixos, como a gente está fazendo, à base de muito esforço. Nós plantamos em 25 coisas que vamos colher agora em 26. Licitações que estão acontecendo que nunca aconteceram. Fizemos 2 propostas de empréstimo, sim, para levantar essa cidade, para trazer melhor infraestrutura de maquinário, que não foram aprovadas. Mas a gente vai persistir, porque precisa. Tantos municípios fizeram e estão agora aí colhendo frutos muito mais doces para seus cidadãos. Então eu vou persistir, nós vamos apresentar novo pedido de empréstimo, sim. Sabe por quê? Porque ainda não temos fôlego para aquisição desse maquinário. E ele é necessário. E não é porque a Duque quer, é porque Itapeva precisa. Então, todas essas ações de trabalho que nós estamos realizando, com muito empenho, com muita lealdade entre as pessoas que estão trabalhando, com muita correção, com muita legalidade, com muita ética, a gente vai continuar executando. Então você me pergunta se de alguma forma a instituição, prefeitura, prefeita e vice vão se unir novamente. Eu digo que agora eu não sei. Porque com a última ação que ele teve, ele mostrou uma forma de desestabilizar o governo. E eu não vou permitir isso. Porque a gente precisa continuar trabalhando. E a minha função é ser cabeça disso daí. De levar esta cidade à frente. Então eu não vou permitir desestabilização de governo. Certo? E assim, e narrativas sendo criadas para minar tudo que está sendo feito com tanto cuidado. Né? Então a gente precisa ter muito claro isso. Não é lado do A ou lado do B, é o lado de Itapeva.
porque a gente precisa prosseguir. Eu agradeço a oportunidade. Não sei se você tem mais alguma consideração a fazer. Somente isso, prefeita. Agradecemos a sua participação, a sua colaboração e a sua explicação para a população de Itapeva. Não só diálogos, conversas, relações aqui em Itapeva, no estado e na federação estão acontecendo. Mas eu preciso deixar aqui claro que tudo que está acontecendo, do jeito que está acontecendo, é diferente. Dá uma olhadinha no seu entorno, a forma com que está sendo colocado, sobretudo aí na rede social. É muito claro tudo que está acontecendo. Essa movimentação política para desestabilizar a cidade e me desestabilizar. Mas eu vou permanecer muito firme, sabe? Primeiro porque eu tenho casca grossa. A minha vida assim foi durante a carreira militar. E segundo porque Deus me comanda, sempre comandou. E Ele é o Senhor dessa cidade. E é por isso que eu tenho absoluta certeza que a vitória está aí, apesar de várias tempestades que se aproximam. Mas a vitória não é minha, é dele. E por isso Itapeva vai dar certo. Obrigada.